Mano, e de onde veio essa paixão? Tô vendo um Santos Dumont aí na sua camisa. De onde vem essa sua interesse pelo ar? É uma vocação mesmo, né? Que desperta um dia na vida e você para pra pensar o que você quer fazer da vida. Eu falo, poxa, eu quero estar ligado nesse mundo aeroespacial, né? Eu lembro quando eu tinha 9 anos de idade, que eu já sempre... Naquela época não tinha internet, mas a gente ia buscar informação num jornaleiro, né? A gente caminhava na rua até um jornaleiro para comprar revistas naquela época. E aí eu tô falando da década de 80, né? Então eu procurava comprar revistas sobre esse assunto, fui montando fascículos e tal. Já naquela época eu já estava me especializando em entender bastante de aviação, desse mundo espacial. E tinha poucas oportunidades, né? Naquela época eram americanos e soviéticos, basicamente. E aí tinha o mercado soviético muito restrito, muito secreto, blindado, limitado, né, as informações praticamente não chegavam pra gente. E tinha os Space Shuttles americanos, que eram os ônibus espaciais. Que é uma coisa que é nova até hoje, mas é uma pena que não existe, né? Os ônibus espaciais. Basicamente, a estação espacial que está lá orbitando o nosso planeta, se não fosse os ônibus espaciais, muitas das coisas, né, não estaria lá construído, né? Porque ele é construído como um Lego, mas são compartimentos muito grandes que as espaçonaves atuais não carregam desse tamanho. Isso ia tudo dentro do ônibus espacial pra lá. O ônibus espacial tinha uma capacidade de carga incrível. Agora que estão sendo desenvolvidos foguetes com capacidades de carga semelhantes, mas até então, quando acabou o programa com esses shuttles, foi tudo terceirizado com os russos, e aí a limitação de carga era bem menor, né? Então a estação foi sendo construída bem devagarzinho a partir de então. Aí lá a partir de 2015, por aí, 2016, o mercado privado americano entrou na jogada forte. E aí existem espaçonaves só de carga útil já mais elevada. E agora os Estados Unidos voltou a ter independência nos voos espaciais. Agora leva mais do que levava no ônibus espacial? Não, o ônibus espacial ainda levava mais, assim, comprimento, largura. Por que tiraram o ônibus espacial? Bom, houve 2 acidentes graves, né, com os ônibus espaciais. Um foi em 86 com o Challenger, que ele explodiu, tava todo mundo assistindo, foi diante dos olhos. Eu mesmo tava assistindo ao vivo, eu lembro. Você tava como ao se vivo, fosse hoje. Eu tava numa viagem de férias, acho que foi a primeira viagem de férias que eu tive com a família, assim, que a gente foi pra praia. E na época foi Ubatuba. E foi a primeira vez que eu vi o mar azul. Eu nunca tinha visto. Eu só estava acostumado com o Santos, né? Aquele mar Coca-Cola. Então eu lembro bem nitidamente, assim, que eu tava em Ubatuba e o pessoal tava indo pra praia. Eu falei, eu quero ver o lançamento, a decolagem do Challenger e tal. E aí foi bem ao vivo mesmo. Explodiu assim. Foi uma coisa transmitida pro mundo inteiro. Pela televisão. Pela televisão. Eu achei que você tava lá Não, tinha 9 anos de idade. Foi em 85. Nossa, ele era precoce. 86. Então, eu tinha 12 anos. Eu me lembro tinha 12 anos. E aí, depois, aconteceu um acidente com o Columbia. E a partir do acidente com o Columbia, eles começaram a restringir muitos os voos, né? Viram que... O que rolou no Columbia? Explodiu também? O que acontece é que o ônibus espacial, imagina só. Ele tem alguns tijolinhos embaixo dele que são de um material cerâmico para resistir à reentrada na atmosfera. Então, quando ele vem do espaço, o atrito com a atmosfera é muito forte e esse material cerâmico ele resiste ao calor, né? Ele entra numa velocidade muito grande. O que acontece? Se um desses tijolinhos sai, né, desgruda, né, ali da estrutura, já era, desintegra tudo, né? Então foi o que aconteceu com o Columbia. E a partir daí eles perceberam que com 2 acidentes a coisa estremeceu. Com um acidente ainda, temos 5 Space Shuttles. Aí, segundo e a já era. Né? 1 é pouco, 2 é bom. E aí eles falaram assim, vamos parar. Então já tinha data para
Teve dois acidentes e quantos graves, lançamentos com sucesso, assim? Foram 135 lançamentos. Muito. E 2 acidentes. Pô, dava pra tentar melhorar a tecnologia, não? Pois é, mas aí o que aconteceu? Pra NASA, não tava valendo a pena investir. Para cada decolagem, $1 bilhão custava. Cada decolagem de um Space Shuttle. Os russos faziam a mesma coisa com $90 milhões. Nossa. De 1 bilhão para 90 milhões. O governo americano falou, as nossas naves estão explodindo, a gente gasta uma fortuna e os russos conseguem fazer a mesma coisa que nós, sem acidentes, com a mesma competência. Sei lá. O russo voltava de ogiva. É ogiva que fala? Eles voltavam com a cápsula, né, de paraquedas, lá no deserto. Tinha a mesma eficiência no final das contas, né? As 2 viagens. E aí eles passaram a terceirizar com os russos. E enquanto isso, o mercado privado começou a se envolver. E aí hoje nós temos 3 grandes players, né? A Blue Origin, a SpaceX e a Virgin Galactic, que estão atuando nesse mercado, que aproveitaram esse buraco, esse vazio, né? Que a NASA deixou, parou de pôr tanto a mão, embora ainda ela opera, né? É uma organizadora de viagens. A NASA continua como se fosse uma ONU do mundo espacial. Tudo né? acontece com a supervisão da NASA por cima ali. Basicamente, ela, em vez de ela pôr a mão na massa, hoje se tem alguma missão, reúne-se vários países, esses países dão dinheiro para a NASA redistribui para essas empresas privadas, o que fica muito mais... As responsabilidades ficam mais efetivas no final das contas, né? Essa cápsula, ela também é cerâmica para contato com a atmosfera ali? Sim, são cerâmicas. Sempre que depende de um voo que ele vai orbitar a Terra. E nessa órbita da Terra, o que significa orbitar? Orbitar é dar uma volta, né? Por exemplo, o meu voo para o espaço vai ser suborbital, então ele não vai dar uma volta na Terra. Ele vai para o espaço, chega lá, fica um tempinho e volta. Então é suborbital. Os voos orbitais, o problema deles é que quando eles regressam para a Terra, então eles têm alguns propulsores que empurram ele em poucos ângulos, errado na órbita, e eles vêm em queda livre para a Terra. Só que quando eles vêm nessa queda livre, eles vêm numa velocidade muito grande. Então chega a mais de 20 mil km/h. Caraca! Entendeu? Então, a estação espacial está orbitando a 28 mil km/h. Você vê 90 vezes o pôr do sol ali, orbitando a Terra. Um dia. Então assim, aliás, 60 vezes. Então, assim, imagina só a velocidade que vem o negócio. Vem que nem um meteoro. E aí, por isso que tudo precisa estar funcionando perfeitamente. E aí que é interessante colocar na mão de empresas privadas, que elas vão ter mais competência nessas responsabilidades do que ficar na mão de uma estatal. Sim, né? Com certeza. Que no caso é a NASA, né?